Fala galera, barracão da Acadêmicos do Grande Rio, que é sempre muito aguardado, até porque estou aqui com dois talentosíssimos do nosso carnaval, da nossa cultura, Leonardo Bora e Gabriel Haddad, que sempre entregam grandes apresentações aí na Grande Rio, seja na plástica, seja na forma de contar o enredo. Então, olha, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, né? O início do Fala Galera foi em 2020 e desde então a gente está sempre nos encontrando aqui, né, nesse barracão, e sempre aprendo muito com vocês, tá? Mais uma vez, obrigado. Imagina, Guilherme, obrigado. A gente agradece vocês nessa luta, em continuar cobrindo o carnaval, falando de escola de samba. Então a gente agradece muito que vocês deem espaço para que a gente possa falar também um pouco sobre o nosso trabalho, nossa vida de barracão. E sobre nossos carnavais também, lógico. Olha, vou começar aqui com o Léo. Portal da Encantaria possibilita uma estética ousada, uma estética criativa, como vocês vêm fazendo nos últimos anos. Com certeza. É um enredo encantado, que fala disso, que fala de encantaria, que fala de encantamento, que fala de três princesas que se encantaram quando atravessaram o espelho do encante. Essa narrativa fantástica que é transmitida de geração em geração nos terreiros do Tambor de Minas do Pará. Então isso permite que a gente viaje. O enredo é uma viagem, é uma navegação. Então a gente viaja na plástica também, e isso leva a uma abordagem estética ousada como a gente gosta. A gente gosta do desafio. A gente não gosta assim de fazer uma coisa muito convencional. E aí vai procurando caminhos dentro, no caso desse ano, das pororocas do enredo, que são linhas muito espiralares. É um enredo muito fantástico, que já começa fora da realidade, porque a gente está falando do mundo do encante. Então o que é esse mundo do encante, né? O que isso possibilita para a gente pensar sensorialmente, pensar em termos de forma, de cor. Tá sendo uma viagem boa esse nosso surf nessas pororocas encantadas. Gabriel, por aí? Não, completamente por aí. Quando a gente fez as viagens para fazer a pesquisa do enredo, parece que a gente realmente também entrou num portal da encantaria, porque tudo era muito mágico. Desde como as pessoas falavam das princesas turcas, né, de como isso tudo influenciava a vida, o dia a dia das pessoas, e como elas são hiper queridas. Então, a maneira como a gente vai criando o desenvolvimento do enredo, por exemplo, sobre o Portal da Encantaria, que é a abertura do desfile, né? É o momento em que elas se encantam, atravessam o espelho do encante, que é o Portal da Encantaria, e vêm para o Brasil, né? E nessa travessia, elas não experienciam a morte, elas se encantam, e quando chegam aqui, vão ser participando do processo de ajuremamento, elas vão se tornando caboclas da Amazônia, protetoras da Amazônia. Então toda essa história que envolve você olhar para um lugar, para um espaço que você não sabe o que é, né? O que é esse Portal da Encantaria? Não sei, mas a gente vai tentar, através dos relatos que a gente ouviu no Pará, tentar transmutar isso em fantasias e alegorias, né? Principalmente essa parte da abertura. Então foi um trabalho, tem sido ainda um trabalho árduo de muita pesquisa, e isso a gente adora conversar. Foram mais de 28 entrevistas nas viagens, então isso tudo acaba influenciando a nossa construção no desfile. Eu, quando encontrei com vocês no lançamento do enredo, a gente conversou sobre pesquisa, né, que é uma coisa que vocês gostam muito, como você acabou de falar, e esse ano foi maior do que nos últimos anos? Não saberia dizer se maior, difícil quantificar a pesquisa. Cada enredo leva a um tipo de pesquisa diferente. A pesquisa, o processo de pesquisa agora do Pororocas Parauaras é talvez mais parecido com o que foi o processo de pesquisa do Tata Londirá. Foi a nossa estreia aqui na Grande Rio, Carnaval de 2020. Porque também é um enredo muito baseado em relatos orais, em narrativas de matriz oral, em narrativas de terreiro, que são belíssimas e desafiadoras de saída, porque cada casa vai narrar essa mesma história com nuances diferentes. E aí cabe a nós, enquanto interlocutores, né, muito nessa
nessa defesa do diálogo horizontal, do ouvir, da escuta, desse exercício permanente da escuta, cabe a gente dar uma linha a isso, né? Costurar esses fragmentos, tecendo um manto coerente para contar essa história para a linguagem carnavalesca, para o que é um enredo de escola de samba, que é uma linguagem, uma forma de narrar muito específica, muito única desse espetáculo que a gente produz, que a gente ama tanto. Então, foi, como o Gabriel disse, um trabalho de pesquisa muito baseado em conversas, em visitas, em transitar por territórios, conversar com lideranças, conversar com artistas. Foi fundamental para esse processo a parceria com a Rafa Biquira, artista paraense, que nós convidamos para participar desse processo de pesquisa. Então, essas vivências, essas viagens, esses trânsitos, conversar com as próprias encantadas em diferentes festas que a gente vivenciou em terreiros em Belém, na Ilha de Marajó, foi importante, foi fundamental. Então, se parece um pouco com a pesquisa do Tata Londirá. A gente reuniu um material de entrevistas, nem todas documentadas em áudio e vídeo, mas muitas foram documentadas pelo Vitor Souza Lima, cineasta que acompanhou a gente, mais de 28 entrevistas, então é um volume de material imenso. É diferente dos outros trabalhos, né? O Zeca, por exemplo, a gente pesquisou todas as músicas gravadas por ele ou compostas por ele, então era um universo de mais de 300 músicas, né? Então a gente reunia aquelas letras todas e viajava naquele material musical, percorrendo os territórios suburbanos e entendendo aquela poética. Nesse ano a gente teve esse volume enorme de conversas, né, com interlocutores, e isso foi muito rico, é um enredo muito vivo nesse sentido. E é impressionante, é muito apaixonante, assim, a gente está muito mergulhado, literalmente, né, porque a gente fala de água, então é um mergulho profundo. A linha de pesquisa, como o Léo falou, muito baseada em 2020, eu acho que ela acabou afetando também a construção da narrativa junto à comunidade da escola, que é um enredo que a comunidade da escola comprou de primeira, e a cada ensaio parece que a gente vê as pessoas participando muito, e elas vêm conversar com a gente sobre o enredo. Isso é muito legal. Você sai da quadra, a pessoa ouve o samba ali durante 1 hora e pouco, que é o ensaio, aí lá fora, a gente indo embora, a pessoa vem conversar com a gente, poxa, e Erundina que se transforma em onça, e não se sabe, as pessoas vêm conversar com a gente sobre o enredo, e isso a gente fica muito feliz, porque é um enredo que, se você pegar o samba, juntar com as fantasias, juntar com as alegorias, você consegue ver o que o samba está cantando ali. É um samba que ele tem uma melodia muito bem construída, né? A letra é muito poética, mas ele não impede de que você tenha as imagens claras ali na cabeça. Então a gente mesmo, às vezes, a gente olha uma alegoria e começa a cantar a parte do samba que fala daquela alegoria, porque já me vem na cabeça essa relação, essa construção, né? É um enredo que a gente pensou para ser realmente uma história. A gente conta uma história, as princesas saem da Turquia, não chegam onde elas queriam, né, fugidas das cruzadas, se encantam no meio do oceano, passam a conhecer os encantados da nossa terra, os encantados do Brasil, passam pelo processo de ajuremamento, se tornam chefes de linha no tambor de mina, e tudo isso é cantado nos carimbós. Então é um enredo que ele vai te levando por esses caminhos. É um enredo um pouco mais linear, mas torna esse processo de encantamento, parece que ele não termina, ele começa ali, quando ela se encanta atravessando o portal da encantaria, e termina no carimbó, porque quando a gente foi ao Alter do Chão, numa roda de carimbó, eles abriram a roda de carimbó saudando os encantados e chamando os encantados para participarem. A gente falou, nossa, isso é impressionante, porque até num lugar que você é mais descontraído, que você vai para ouvir um carimbó, os encantados vão estar ali presentes. Estou falando para vocês que eu aprendo muito com essa dupla, tá vendo, né? Gente, um outro detalhe, uma marca, né, do trabalho de vocês, é a grandiosidade das alegorias, né, e os detalhes minimalistas em cada alegoria, né? Vai ter novamente isso, vocês vão por essa pegada novamente para 2025? Fala um pouquinho para a galera, sem muitos spoilers, né? Isso é o que os torcedores da Tricolor de Caxias mais perguntam pra gente com relação ao conjunto alegórico, se a escola vem grandona. Porque eu acho que o torcedor tricolor, ele gosta dessa grandiosidade que se tornou uma característica da escola,
E esse é o nosso desafio, é adequar uma linha de trabalho que olha para o mínimo, que olha para o detalhe miúdo, que olha para técnicas de construção que exigem um tempo mais lento, que exigem o teste, né, uma pesquisa de material que demanda mais atenção, com uma escala enorme, gigantesca. E acho que isso a gente vem fazendo nos últimos anos, não só vai dar continuidade a isso, como intensifica em algum sentido. A cada ano a gente testa alguma coisa nova, a gente propõe coisas novas, então o que as pessoas podem esperar é um conjunto alegórico muito diverso. O enredo é isso, né? O enredo é muito híbrido, porque a gente está falando de um cruzo cultural aí de saída. 3 princesas da Turquia que se encantam no oceano e se tornam caboclas ajuremadas do tambor de mina e baiam no carimbó, né? Então já é uma mistura muito grande. E isso vai... história digna de Joãozinho 30. Total. Total. E essa mistura, essa diversidade vai estar presente nos carros alegóricos. Então cada alegoria tem uma técnica de confecção diferente. A gente vai intensificando mais em cada momento do desfile para criar ritmo, para ter uma diversidade plástica interessante, né, para que seja muito estimulante visualmente. Cada uma tem uma pegada diferente. E com certeza também quem admira um pouco o nosso trabalho vai conseguir perceber a continuidade de algumas propostas, né? Vai conseguir, não, isso aqui é a cara do Bora Haddad. E outras coisas também são apostas novas. Porque essa mistura pra gente é fundamental. É a linguagem do enredo, né? Cada enredo tem uma linguagem própria, tem um espírito, uma aura, e cabe a gente, né, poeticamente interpretar isso. O fio, né, que nos guiou por essa história é uma composição inédita da Dona Onete, 4 contas, ela que também foi entrevistada e compartilhou conosco os relatos desse contato dela com o mundo do encante ainda menina, né, uma criança ribeirinha no Pará, quando numa festa do tambor de mina é presenteada com 4 contas das protetoras, as belas turcas e a cabocla Jurema. Essa história, que é extremamente lírica, muito poética, que nos leva para um universo de sonho, de memória, isso precisa de alguma forma estar impregnado nos carros. E como que a gente traduz isso em forma, em cor, em material, em volume? Acho que o nosso trabalho cotidiano é pensar isso, né? Não é isso, Gabs? E principalmente nessa construção das alegorias, como o Léo falou, voltadas para o enredo. Né, como a gente construiu em Tatalongerá, em Exu, depois no Zeca, na Onça, cada enredo ele tem a sua característica de construção visual. Né, e esse, agora das Pororocas Parauaras, a gente está conseguindo desenvolver em cada setor uma linguagem realmente completamente diferente da outra. Você não vai ver uma Grande Rio aquela, meu Deus, parece tudo igual, não. Complementar. Uma vai se complementando. Na verdade, é a passagem, é aquela história que eu falei anteriormente, vai acontecendo também com a linguagem visual. Né? A gente tem na abertura que esse momento do encantamento, então ela é um pouco mais misteriosa, a gente usou mais carros vazados, os carros têm mais ferros aparentes. Depois o setor do mangue, do marajó, a argila, né, que é quando as princesas chegam ao Brasil e começam a entender o que são esses encantados que já aqui habitavam, que eles moram no fundo dos mangues, no fundo dos rios, no fundo da floresta. Então esse encontro das princesas com os encantados, com os caruás, que faz essa relação do homem com o animal, quando o homem já não sabe se ele é o próprio animal, já não consegue fazer essa diferenciação, ele é um caruá. Então esse caruá habita o fundo do rio, habita o fundo da lama, o fundo da argila que se transforma em cerâmica na Ilha de Marajó, no rio Tapajós, né, com a cerâmica tapajônica. Então isso tudo a gente vai construindo esse universo em torno dessa história das 3 princesas. É como se elas fossem realmente conhecendo esse Brasil que já existia e elas chegam aqui para se tornarem essas caboclas tão poderosas e amadas. Então a construção do enredo vai em cima disso. Então todas essas imagens que a gente vai criando na nossa cabeça, ou que a gente viu nas filmagens, ou que a gente pesquisou, a gente vai tentando trazer para as alegorias e para as fantasias, justamente para que o samba consiga ser um samba de identificação direta. Né? A gente tem aquela parte, quem é de barro no Igapó é caruana. Então quando você vê essa parte, você vai olhar o setor e vai identificar essa descrição.
E os materiais a gente vai tentando, claro, trazer tipos de materiais diferentes, ou tentar utilizar os materiais de maneira diferenciada, e eu acho que esse é o grande desafio do nosso trabalho. O pessoal fala, brinca, né, lá no Tatalão Geral, eles são os reis do lixão. Aí a gente falou no ano, sim, somos, e no ano seguinte, não supero, eu fico revoltado. Porque a gente ganhou um carnaval no ano seguinte, fazendo o nosso último carro com restos de fantasia, com o que as pessoas consideravam lixo, mas foi a decoração do carro. Então, eu acho que na verdade a gente tem que ter orgulho. Me orgulho muito, orgulho demais. Seja considerado lixo, são materiais recicláveis, são resíduos que é parte da linguagem que a gente vem desenvolvendo, né? Talvez seja o mesmo preconceito que durante tanto tempo afetou a forma como as pessoas encaravam um ecossistema riquíssimo como o mangue. Sim, que você acabou de falar, como sendo uma coisa menor e que na verdade é o grande berçário da vida, é a origem primeira da vida na lição dos caruanas, né, das pagelanças. Então, acho que o enredo continua transitando por isso aí, por uma poética própria que felizmente a gente vem conseguindo desenvolver, e eu acho que agora com potência máxima aqui na Grande Rio. É a forma do olhar, né? É a forma do olhar. A gente foi ao terreiro mais antigo do Pará, o terreiro de Mina Dois Irmãos, e Mãe Heloísa de Badé, abriu o guarda-roupa dela para a gente ver as roupas das três princesas, principalmente Dona Erondina, que é a chefe da casa, e é um guarda-roupa riquíssimo, muitos bordados, muita pedraria. A gente falou, nossa, e o baiado deles, né, quando eles dançam no salão, é uma coisa linda. Então são inspirações que a gente vai buscando nesse desenvolvimento do enredo. Então no setor da mina a gente vai trazer esses bordados para o nosso trabalho, vai trazer essas inspirações para as alegorias, tanto para as fantasias também. O desenvolvimento visual ele tem que acompanhar o desenvolvimento do enredo, sabe, o que conta o enredo. O desenvolvimento visual de vocês tem sido muito elogiado desde quando vocês estavam na Cubango, na Série Ouro, já tinha sido muito visto e muito elogiado por todo mundo, né? E aí o Gabriel falou sobre o samba. O melhor jeito de vocês, da gente perguntar assim, o carnavalesco está dando certo na agremiação, é você ouvir os sambas. Só tem vindo pedrada, né? 2020, 2022, agora 2025... são 3 sambas aí que estão entre os melhores dos últimos anos nas paradas de sucesso, e isso graças aos enredos que vocês proporcionam. Então é sinal que vem dando certo mesmo, né? É uma série de fatores que, no nosso entendimento, passa sempre pelo diálogo, pelo mais absoluto respeito, pela maior admiração para com as alas de compositores. Não existe desfile de escola de samba sem samba, isso é uma coisa óbvia, mas é muito importante que a gente repita, porque, de fato, a gente vive aquilo que alguns pesquisadores chamam, né, a primazia do visual. Parece que às vezes a escola de samba se resume ao visual, tudo passa por fantasia e alegoria. Nós somos contratados para desenvolver essa parte estética, então é óbvio que isso é muito importante, isso orienta a nossa vida, isso é o nosso trabalho cotidiano, nós temos a maior preocupação com relação a isso. Mas é preciso sempre entender que essa visualidade, dentro de um desfile de escola de samba, ela está a serviço do samba, senão seria uma parada, como em outros lugares do mundo, que não tem as nossas raízes, as matrizes do samba, no caso dos desfiles cariocas do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, de uma cidade como Caxias. A Grande Rio é uma escola que, produto da fusão de diversos coletivos existentes nesse território tão amplo, tão múltiplo que é a Baixada Fluminense, né, que é a cidade do de Caxias, que é imensa. Então, sem samba, não sei o que seria. Seria uma coisa, né? Então, passa pelo samba. Por isso que quando a gente redige o texto base, a chamada sinopse, isso é feito com muito carinho, com muito respeito, porque é uma responsabilidade enorme você expressar, você ter esse poder de contar uma história. Por isso que sempre primamos pelo diálogo, e a conversa com os compositores é sempre muito próxima, porque a gente precisa, né, que todo mundo se encante com o enredo e que traduza isso das maneiras mais poéticas, mais belas e mais diversas possível. As pessoas perguntam,
essa questão da safra. Pra gente é muito legal quando é uma safra com sambas com características totalmente diferentes, porque isso revela esse potencial criativo imenso que esses artistas desenvolvem ano após ano. Esse ano a gente tem um caso muito especial aqui na Grande Rio, porque é um samba, já que falamos tanto de linguagem, a linguagem nas fantasias, a linguagem nas alegorias, porque o samba tem a linguagem do enredo, né? O samba foi composto por uma parceria paraense, a parceria que representou a Escola de Samba Deixa Falar, da cidade de Belém. Um dos compositores é o mestre Damasceno, que é o mestre de carimbó. Então é alguém que vivencia cotidianamente, que tem a memória, tem um repertório poético, musical, que é o enredo, né, que é a grande culminância do enredo, que é a exaltação das princesas encantadas nas letras dos carimbós, como em Quatro Contas de Dona Onete, como em composições do Pinduca, do mestre Verequete, da Marcélia Almeida e da Jane Cerdeira, de tantos outros carimbós que mergulham no mundo do encante, que saúdam os encantados. Dona Onete tem uma outra letra que é linda, né, que é Noite de Festa no Reino da Encantaria. Porque esse universo que circunda essa história, ele é cantado de muitas maneiras por mestres, mestras. E então o samba desse ano é essa expressão do enredo. Não é apenas uma interpretação. E acho que é por isso que o samba se tornou essa potência tão grande. E aconteceu, e foi acho que está sendo, né? Não é foi, né? Que a gente já está tão perto do carnaval que já quase fala no passado. Mas está sendo uma vivência em relação a esse samba muito especial. A gente sente a comunidade vibrar com uma energia, acho que incomparável. Nesses anos todos a gente está aqui na Grande Rio, é o ano que os ensaios estão mais quentes e mais vibrantes. A gente chega na quadra, a gente leva uma pancada e fala, cara, que coisa espetacular. No próprio dia da escolha, a escola já fez um mini desfile ali fora da quadra, já rodou bateria, comunidade baiana, foi todo mundo para aquela rodada ali no quarteirão da quadra. Então a gente via a felicidade de todo mundo, né? Um ano que as pessoas estão muito felizes com a escolha do samba, com a escolha do enredo. Isso tudo, claro, influencia o nosso trabalho. A gente chega aqui com vontade de ver as coisas saírem para representar esse grande samba. Gente, todo sucesso para vocês, que a Grande Rio faça um espetáculo novamente na Marquês de Sapucaí, tanto pelo visual, que sempre vocês vêm acertando, né, tanto pelo samba também, pelos quesitos fortes que a escola tem. E fiquem agora com alguns spoilers, que essa dupla tá muito boazinha, né? Não. Isso aí não. Tem que deixar o segredo, a gente não tá falando de mistério. É um enredo tão misterioso, com tantos segredos, com tantas magias. Então vamos deixar um pouquinho para o comecinho de março. Acho que dá para esperar um pouquinho mais, né? Aí, viu, gente? Falta um pouquinho pra gente liberar algumas coisas aí. E Dani, assessora da Grande Rio, obrigado pela ajuda sempre. Tamo junto. Gente, sucesso. Valeu, gente. Valeu.